Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo, aqui é o Alexandre, sou o Alexandre do canal Formação Bíblica Católica e hoje nós vamos abordar o seguinte tema nesse vídeo, a questão da confissão sacramental, né? Porque nós devemos, além daquela confissão para nós mesmos, né, de que a gente tem consciência do que fez, por que além dessa, ou confessar ao irmão, que quando você vai perante o irmão e ofende o irmão, você deve pedir perdão, ou seja, desculpa e ele te perdoar, né? Ou seja, além dessa confissão, que é quando você ofende um irmão e aí você pede perdão a ele, confessa o seu pecado e ele te perdoa, essa confissão você vai ver na oração do Pai Nosso, que, salvo engano, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, né? Essa é a confissão de quando você... Capítulo 6, né? Do versículo 9 até o versículo 18 é o Pai Nosso. E lá fala, porque, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as tuas ofensas, vosso Pai Celeste também os perdoará. Ou seja, quando você pede perdão por ter ofendido alguém, e aquela pessoa é iluminada pelo Espírito Santo te perdoar, quem vai estar te perdoando é Deus, através do teu amigo que você tenha ofendido e que você naquele momento confessou, que você reconhece que você ofendeu e está pedindo desculpas para ele. E o ofendido, iluminado pelo Espírito Santo, ou seja, Deus perdoando através do ofendido, lhe concederá o perdão. Bem, esse é um perdão que está no capítulo 6, versículo 12 a 15 de Mateus. Tá. Mas essa é uma das confissões, né? Tem a chamada, mas essa confissão do pecado, ela não prescinde da confissão sacramental ao sacerdote, que foi essa ordem sacerdotal, essa ordem ministerial de exercício do sacerdócio de Cristo através de um sacerdote ordenado, que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. A passagem mais clássica que você pode ver isso, você pode observar no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 20 a 22, que diz assim: Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram ver o Senhor. Disse-lhe outra vez: a paz seja convosco. Né? Disse outra vez: a paz seja convosco, como o Pai me enviou, assim também vos envia a vós. Aí Jesus falando aos discípulos, né? Depois, com essas palavras, ou seja, João capítulo 20, versículo 22, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ou seja, presta atenção que antes de dar o poder aos discípulos e os transformando em sacerdotes ministeriais, de perdoar os pecados das pessoas, que fossem pedir perdão a eles, a Deus através deles, o que Jesus falou? Receber o Espírito Santo, porque porque vai ser Deus Deus através da pessoa do Espírito Santo, que vai perdoar o confitente, né, através do sacerdote ministerial, ou seja, o padre, o bispo, no caso. Tá? Pois bem, com base nisso,
né? Com base nisso, algumas pessoas podem dizer o seguinte: ah, mas eu confessei que Jesus é meu Senhor, fui batizado, né? Sou cristão, a partir de então os meus pecados estão todos lavados pela cruz de Cristo, e hoje eu estou salvo, alguns dizem, ou eles dizem assim, estou remido por Deus, e qualquer pecado que eu possa fazer de agora em diante, é só pedir um perdão para Deus assim, do nada, assim, ó, peça a Deus perdão e pronto, eu não tenho que me reportar a um sacerdote ministerial, seja um padre, um bispo, não tem porquê, só eu e Deus, né? E Ele há de me perdoar porque Ele já me lavou pela cruz de Cristo todos os meus pecados. É isso que algumas pessoas podem dizer. E aí não há necessidade de fazer qualquer tipo de penitência. Penitência é jejum, uma confissão diante de um sacerdote, um padre, não preciso disso. Qualquer tipo de penitência, ou deixar de comer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, etc. Eu não preciso de nada disso, né? Deus pagou uma só penitência na cruz e acabou. Não precisa fazer penitência, não, é só pedir perdão a Deus e acabou. Mas será que isso é verdade? Então vamos começar agora a falar sobre do jejum e da penitência e do sacramento ou seja, tracinho do sacramento da penitência. Tudo isso aqui eu vou tirar do livro que eu já escrevi, né? Que é esse livro aqui, ó, que está, né, lá no canal Formação Bíblica Católica, tá à venda por R$15, quem quiser clicar lá, tem isso que eu vou falar aqui e muito mais, tá bom? Então vamos começar então. Título: do jejum e da penitência e o sacramento da penitência. Vamos ver. Provérbios 24:16. A penitência é ato contritório, isto é, de arrependimento, no qual o crente se despe do pecado e do orgulho em seu coração. E aceita o senhorio de Jesus, isto é, necessário acontecer muitas vezes em nossa vida. Haja vista que o crente em Deus cai muitas vezes em pecado, mas tem a virtude de sempre se levantar. Provérbios 24:16 diz: porque o justo cai 7 vezes, mas ergue-se enquanto os ímpios desfalecem na desgraça. Prosseguindo. O justo se levanta, pois tem um coração pio e crente em Deus, e sabe quando está errado e tem capacidade de identificar isso, e se decidir por voltar à comunhão plena com Deus. São Lucas 18, versículo 13 a 14. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Por isso Jesus pediu. São Mateus 3, versículo 2. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. E penitência que ele fala, aí não é simplesmente o batismo e bate pronto e acabou, não. Haja vista o que eu disse em mensagens passadas sobre o purgatório. Ou seja, o que eu disse o quê? Em outras notas bíblicas que está nesse livro aqui. Isto é, o justo peca e tem que voltar à comunhão com Deus, né? Em resumo, o justo tem muitas quedas e voltas em sua vida, e em todas é pedido penitência, isto é, arrependimento de coração. E Deus nos pede que em cada vez que nos arrependemos, façamos valer com boas obras a penitência proclamada pelo crente. São Mateus 3, versículo 8. Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Efésios 2, versículo de 8 a 10. Porque gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. É importante salientar que a penitência, isto é, o ato de arrependimento, deve estar sempre fundado no temor a Deus, que se traduz no cumprimento de sua palavra.
São Marcos, capítulo 1, versículo 15. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. O ato de penitência é tão importante que Jesus assim diz. São Lucas, capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas alguns dirão, Jesus se referia aos pagãos, não aos batizados. Porém eu digo, será que os cristãos nunca pecam? E nunca se vê em situação de que precisam se arrepender? Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A penitência, portanto, é a reconciliação do crente com Deus. E de que forma ele se opera? Isto é, como que se operacionaliza? Em primeiro lugar, estar se arrependido do mal que fez. E não ter assim qualquer espírito de dissimulação e falsidade. São Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. São Mateus 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Pois, São Mateus 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o seu coração. E o que ganhamos com o cumprimento da penitência, ou seja, o arrependimento? Ezequiel 11, versículo 19. Eu lhes darei um só coração e os animarei com espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de pedra, para substituir por um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Para qual objetivo? São João 8, versículo 11. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse-lhe então, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. E qual é o obstáculo mais comum à boa penitência, senão a falta de fé? São Marcos 8, versículo 17. Jesus percebeu e disse-lhe, por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Assim, o primeiro passo na questão do arrependimento para se prestar penitência é o arrependimento de todo o coração. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Por isso, não julgueis antes do tempo, esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Pois Deus não julgará pelas aparências. Isaías 11, versículo 3. Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouviu dizer. São Marcos, capítulo 12, versículo 14. Aproximaram-se dele e disseram-lhe, Mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém, porque não olhas para as aparências dos homens, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido que se pague imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? No segundo passo, fazemos penitência para crescermos espiritualmente na oração, na fé, nas boas obras, isto é, no projeto de Deus. O jejum nada mais é do que um dos meios de se fazer penitência. O jejum nos faz pensar no que fizemos de errado e no que devemos fazer segundo a palavra de Deus. São Mateus 6, versículos 16 a 18. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o seu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai, que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Que lugar oculto é esse que Deus vê e que o homem não consegue ver? 2 Coríntios 5, 12. Não estamos a gabar-nos ante os vossos olhos, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa. Tereis assim o que responder àqueles que se prevalecem das aparências e não do que há no coração.
O jejum, assim, só prestará as suas finalidades se feito, portanto, com o coração convertido, e Deus o saberá, pois não julga as aparências. Pois, São Marcos 7, 21. Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos e assassinatos. O jejum é tão importante quanto a oração, pois ele fortalece a oração do crente, fazendo o coração do fiel mais flexível e sensível a Deus, tornando sua fé mais forte e operativa nas obras que Deus preparou para que praticássemos. São Mateus 17, versículo 14 a 20. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a seus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-o. Jesus ameaçou o demônio, e esse saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa falta de fé. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Quanto à penitência, no sentido de sacramento da confissão, é importante salientar duas coisas. Depois do arrependimento de coração, o fiel deve buscar a igreja, pois São Mateus 18, de 15 e 17. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho seu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela resolução de duas ou três testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano, ou seja, um excomungado. 1 Timóteo 3,15. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, a igreja é a fonte necessária para o perdão sacramental, ou seja, para o sacramento da confissão. Aí viremos em Tiago, São Tiago 5,14. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Ou seja, Tiago está falando para todos os convertidos, para todos os fiéis. Todos os fiéis já são sacerdotes universais, ou seja, que foram batizados. Porém, mesmo ele falando para todos os batizados, que são todos sacerdotes universais, porque foram batizados, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo, o que ele fala? Chame os sacerdotes da igreja, ou seja, chame um sacerdote ministerial, ou seja, um padre, um bispo, porque não basta apenas nós termos sacerdotes universais, o sacerdócio universal do fiel, aquele que você adquire quando você é batizado, para que você possa fazer o sacramento da unção dos enfermos. Tem que ser um sacerdote ministerial, ou seja, aquele que é batizado em Cristo também, só que fez o sacramento da ordem e foi ordenado padre ou bispo. São Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Ou seja, aqui fala daquela confissão pública e coletiva que tem na missa também, onde os pecados, confesso, irmãos, né? Muitas vezes por pensamentos e palavras eu pequei por minha culpa, minha tão grande culpa. Então essa é a confissão pública no ambiente de igreja que você faz através de uma oração contrita e que Deus, ouvindo a sua oração, te perdoará dos seus pecados veniais. E aí vem a questão: e a quem devemos nos confessar? Né? São João 20, de 21 a 23. É aquela passagem que eu falei que Jesus falou aos discípulos, né? Os constituiu como sacerdotes ministeriais da igreja, os primeiros bispos, né? Que seriam os primeiros bispos, os apóstolos que seriam bispos. O topo da ordem
sacramental ministerial da igreja, que tem bispos, os diáconos são ministros também, mas não são sacerdotes, depois tem padres e os bispos, né? Pois bem, isto mesmo, aos sacerdotes da igreja que são os apóstolos e os sucessores dos apóstolos. Aqui o sacramento da confissão foi instituído por Cristo a sua igreja, que é coluna e fundamento da verdade, como diz Efésios 3,10. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Assim, se alguém falar que os sacerdotes são meros seres humanos e não devemos nos confessar a eles, devemos ter essas passagens em mente, pois quando na verdade confessamos a Deus, o padre é um intermediário, ou seja, um intermediário sacramental. É Deus que perdoa através do padre, né? Que o padre o padre é um ser que é um homem que está exercendo o sacerdócio de Cristo, a ordem de Melquisedeque, né? Ele está agindo em persona Christi. Então é Deus, é Jesus que vai perdoar através das palavras do padre. Então o padre que usa os poderes de Cristo, concedidos por Cristo lá em João 20, de 22 de 21 a 23, que ele recebeu através das mãos, né, aquele padre recebeu de um bispo esse poder de perdoar os pecados, porque os bispos são sucessores dos apóstolos, que foram os primeiros que receberam essa incumbência de perdoar os pecados de maneira sacramental, lá em João 20, de 22 a 24, tá? Então, Deus se utiliza desses intermediários, dos padres, dos bispos que podem ouvir sua confissão e Jesus perdoar através deles. E não é exatamente então, isso não é, isso é por mandato de Cristo. E isso não é uma novidade na Bíblia. Mesmo no Antigo Testamento, você via algumas coisas parecidas com isso, algumas realidades parecidas com isso. Deus se utilizando de um profeta ou de um sacerdote ministerial da linha do Antigo Testamento, seja que não é a ordem de Melquisedeque, seja que era aquele ministério araônico e tudo mais, mas que usava desses sacerdotes ou desses profetas para perdoar os pecados das pessoas. Ou seja, então não é novidade Deus, desde o Antigo Testamento, e agora no Novo ele renova isso, ele usar de uma linha sacerdotal ou de um profeta, para através desse homem, Deus, perdoar os pecados das pessoas. Vamos ver alguns exemplos? São Mateus 3, de 1 a 6. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele a quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, vinham a ele. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. São Marcos, capítulo 1, versículo 5. E saíam para ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Assim, no caso de João Batista, o batismo era de penitência e conversão, mas não era o batismo na água e do fogo, ou seja, o batismo cristão que viria depois de Pentecostes. Mas, mesmo não sendo essas passagens de João Batista os fundamentos bíblicos do sacramento da confissão da igreja, estrito senso, serve apenas para dizer que, no sentido amplo, Deus concede a profetas e sacerdotes, seja sacerdotes da ordem araônica ou de Melquisedeque, que são os padres e os bispos, a incumbência de perdoar os pecados, ministrar o pecado que Deus está dando através das mãos desse homem. Tá? Porém, mesmo sendo cristãos e o tipo de batismo nosso não ser propriamente igual a de João Batista, o que se destaca no caso é a confissão ao enviado de Deus dos seus pecados, mas João Batista também não era um mero homem, como dizem alguns. João Batista é um profeta. Os nossos sacerdotes são também investidos de poderes de Cristo, dados à igreja para a conversão dos pecadores e reconduzimento dos fiéis depois de suas quedas.
Isto é, a igreja é instrumento de aproximação de nós com Deus. Mas isso cabe antes de tudo a nós primeiro, nos arrepender de coração e depois irmos à igreja. Pois bem, para finalizar essa exposição, vamos pôr alguns questionamentos de pessoas de outras denominações, de outras igrejas, que eles fazem ao sacramento, o fato de você ter que, não vou para padre, não vou ninguém não, eu confesso diretamente a Deus. Então, um dos fundamentos bíblicos que eles se utilizam para dizer isso, né? E é sempre engraçado que é o seguinte, eles usam passagens isoladas sem contextualizar com outras, né? E aí fazem a Bíblia parecer um saco de gato, onde tem uma passagem e contradiz outra. Quando, na verdade, a Bíblia não é contraditória. Você tem que saber juntar as passagens, né? Então, que passagens que eles usam para dizer assim, não precisa ir confessar para padre, um cara assim, onde já se viu, eu vou diretamente para Deus, a Bíblia me diz isso. Quais são as passagens que eles usam então? Primeira passagem que eles usam. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 9. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. Ou seja, Deus está quando nós reconhecemos os nossos pecados, né? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Então eles pegam essa passagem e entende assim, é só rezar diretamente para Deus. Mas aqui não fala isso. Fala que Deus irá perdoar os nossos pecados, né, se tivermos arrependimento. Outra passagem muito utilizada é a de primeira carta de São João, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Diz assim: Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aqui o que está falando? E quem vai nos perdoar é Jesus Cristo. Mas não quer dizer que você pedir diretamente a Deus apenas vai te perdoar todos os pecados. Às vezes os pecados veniais, que não quebram a comunhão com Deus, sim. Os mais graves vai ter que passar por um sacerdote, sim, né? E aí o que acontece, né? O que acontece então? Acontece que essas passagens não invalidam em nada aquela de João 20, de 22 a 24, que o próprio Jesus concedeu aos discípulos, que são os primeiros sacerdotes ministeriais do Novo Testamento, ou seja, que vão exercer o sacerdócio de Cristo através de suas mãos, por mandato de Cristo, né? Não contraria isso aqui. Porque quando você confessa para um sacerdote, não é o sacerdote que te perdoa, é Jesus Cristo que te perdoa através das mãos do sacerdote. Então, essas duas pessoas que eu citei não contrariam João 20, a 22 e 24. Não contrariam, elas se complementam. Isso que é importante notar. Aí o que acontece? Vamos citar agora, rapidamente, algumas passagens, tanto do Antigo e do Novo Testamento, que mostram diversos exemplos de Deus concedendo a um sacerdote ministerial no Antigo Testamento e também ao do Novo Testamento, entendeu? O poder de exercer o perdão dos pecados. Claro que é Deus sempre que exerce esse poder através das mãos do sacerdote. Vamos ver os exemplos? Então, os exemplos são esses. Vamos começar então pelo Novo Testamento. Né? Novo Testamento. São poucas passagens, vamos concluir essa exposição. Né? Então, Mateus 3, de 11 a 12. João Batista falando. Eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de desamarrar os seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo.
ele tem a mão na pá, limpará sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas no fogo inextinguível. O que está querendo dizer aqui? João Batista, em Mateus 3, de 11 a 12, está querendo dizer o seguinte: que Jesus, que é quem virá batizá-lo, Jesus irá batizar no Espírito Santo e no fogo. Não é verdade? E isso que João Batista está falando. De que batismo que ele está falando que Jesus irá batizar todos nós no Espírito Santo e no fogo? É o batismo cristão que viria a ser instituído só depois de Pentecostes. Não é verdade? Na efusão do Espírito Santo. Pois bem, olha que interessante. Só que mesmo o batismo de penitência, que Jesus, meramente de penitência, o batismo que ainda não era o batismo cristão, que os discípulos fizeram ainda quando Jesus estava vivo, mesmo esse batismo, né? Veja quem batizava. Era Mateus 4, versículo 2. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Não é aqui não. Aqui está falando o seguinte, vamos ver aqui em Mateus 28. Mateus 28, aqui está falando do provação no deserto, então não é essa passagem que fala de batismo. É que tem uma passagem aqui nos evangelhos que fala o seguinte, que os discípulos estavam batizando as pessoas. Isso nos evangelhos. Esse batismo que os 12 discípulos faziam, não era o batismo cristão ainda propriamente dito, era um batismo de penitência, igual ao de João Batista. Porque o batismo cristão propriamente dito foi só depois de Pentecostes, com a efusão do Espírito Santo. Antes disso, esse batismo que os discípulos faziam, eram os discípulos que faziam. Né? No entanto, você vai encontrar passagens na Sagrada Escritura que vão falar que... Não, eu vou diretamente nas passagens para ficar mais claro. Em João, capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte: Em seguida foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles e batizava. Olha só, também João batizava em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água e todos vinham e eram batizados. Olha que interessante. Em seguida foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia e ali se deteve com eles e batizava. Aqui dá a entender que quem batizava? Os discípulos Jesus e Jesus pessoalmente batizava as pessoas. Isso em João 3, 22. Mas se você for para João 4, 2, o que você vai ver? João 4, de 1 a 2. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Aí, entre parênteses, a própria Bíblia fala. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Então, olha que interessante. Você vê em João 3, 22, que falava assim, que ali se deteve com eles e batizava. E em João 4, 22 fala, se bem que não era Jesus quem batizava, mas eram os seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos batizavam por autoridade conferida de Cristo. Então, os discípulos batizavam por autoridade dada por Cristo. Mas, para todos os efeitos, falava assim, não, Jesus batizava. Então, a mesma coisa que o sacerdote hoje, ele confessa os pecados, mas não é ele que confessa. Ele só confessa assim, ele está lá escutando, né? Mas quem confessa os pecados é Jesus Cristo através dele. É o mesmo caso aqui, né? E agora, indo para o batismo cristão propriamente dito, aquele que veio depois de Pentecostes, vocês vão ver em Mateus 28, né? Em Mateus 28, 16 a 20, diz o seguinte: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Aí, de novo, você vê o quê? Jesus Cristo conferindo aos 11 discípulos o quê? O poder de batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, na verdade, quem o padre está batizando? Quando o padre está lá batizando uma criança ou um adulto, ou o bispo está fazendo isso, eventualmente, não é o bispo ou o padre que está batizando. É Jesus através do sacerdote. Entendeu? É muito claro isso. Você entendeu? Igual os dois exemplos que eu dei lá em São João 3:22 e São João 4, de versículos de 1 a 2. E para finalizar esse vídeo, eu vou dar um exemplo do Antigo Testamento, que é, para ficar bem claro isso. Vocês vão lá em Números capítulo 6, né? Vocês vão ver bem claro como que Deus, né? Ele se utiliza dos sacerdotes ministeriais, seja do Novo Testamento, como eu citei agora em São Mateus 28, seja do Antigo Testamento, para abençoar, para batizar e para perdoar os pecados. Vejamos agora, para finalizar, Número 6, versículo 22 a 27, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Dize a Araão e seus filhos o seguinte: Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te tua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E isso tudo o quê? Jesus não. Deus Pai, no caso de Jesus também, Jesus sempre existiu. Mas falando assim, no caso, o Senhor, de Deus Pai, no Antigo Testamento, que se revelava, falava para Moisés, né, passar essa instrução de bênção para Araão. O que é Araão? Era o sacerdote, era o sacerdote ministerial do Antigo Testamento, né? Dize para Arão e seus filhos, ou seja, os sacerdotes da linha de Araão, o seguinte, aí começa a falar essa fórmula de bênção que eu estou lendo. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Aí chega no versículo 27 e diz o seguinte: E assim invocarão o meu nome, ou seja, o nome de Deus, sobre os filhos de Israel, e eu, ou seja, o Senhor, os abençoarei. Até mais, irmão.